Bom dia, Paula. Bom dia para toda a família Canção Nova. Uma ótima terça-feira para você que começou o seu dia na companhia da Canção Nova, ouvindo a palavra de Deus. A gente já te mostra como está o tempo aqui em São Paulo neste momento. Por aqui o dia começou com um nevoeiro, mas vai ter sol entre nuvens. Hoje as temperaturas sobem um pouco mais, graças a Deus. A máxima chega aos 25 graus. Aqui no CN Notícias você fica bem informado com as notícias desta manhã. De Nova York, nossa correspondente conta como as clínicas de aborto de todo o país estão sendo fechadas depois que a Suprema Corte colocou fim ao direito do aborto. Da Central de Notícias, você confere as atividades do Papa Francisco. E ainda vamos falar de economia e saber como driblar a alta do preço da cesta básica. Tem ainda a informação da França sobre o Sagrado Coração de Jesus celebrado este mês. Vamos juntos até 10 da manhã. Agora tem um intervalo rapidinho, você vê imagens ao vivo do céu de Brasília. No Distrito Federal tem sol sem nuvens e máxima de 27 graus. A gente volta já. Estamos ao vivo daqui da cidade de São Paulo, agora 9 horas e 36 minutos. A gente começa esta edição com informações da nossa Central de Jornalismo. O destaque é a mensagem do Papa Francisco sobre o massacre nos Estados Unidos. As informações com a Mauricéia Silva, do nosso site de notícias. Bom dia, Mauri. Bom dia, Rodrigo. Já há muito tempo, os migrantes são a preocupação do Papa. E não raro, o pontífice tem constantemente expressado sua preocupação por eles. Após essa nova tragédia, Francisco escreveu em sua conta no Twitter: "Recebi com dor as notícias das tragédias dos migrantes no Texas e em Melilla. Rezemos juntos por esses nossos irmãos mortos enquanto seguiam a esperança de uma vida melhor. E por nós, para que o Senhor nos abra o coração e essas desgraças não aconteçam mais." E desde ontem até o dia 3 de julho, acontece na Itália o Encontro Global do Turismo Jovem, que reúne mais de 130 jovens entre 12 e 18 anos, provenientes de 60 países. O Papa Francisco enviou uma videomensagem saudando os participantes. O pontífice afirmou que as experiências vividas no encontro permanecerão na memória de todos os envolvidos e, olhando para a realidade dos jovens, falou diretamente sobre o período de férias e como os jovens a aproveitam. O pedido do Papa é para que os jovens sejam mensageiros de esperança e de renascimento de futuro. Mais informações no nosso site. Acesse noticias.cançãonova.com. Obrigado, Mauri. Esse assunto que ela trouxe aí, que o Papa comentou, está entre os destaques internacionais de hoje. Muito triste, 46 pessoas encontradas mortas no baú de um caminhão nos Estados Unidos. Lamentável. Washington Post destaca os 46 migrantes encontrados mortos dentro de caminhão em San Antônio. O chefe dos bombeiros disse que não havia sinais de água ou ar-condicionado funcionando no baú do caminhão. O terrível incidente ocorre em meio a um influxo recorde de imigrantes na fronteira com o México, onde as autoridades estão a caminho de registrar mais de 2 milhões de prisões durante o ano fiscal de 2022. O italiano Avvenire noticia os sobreviventes. 16 pessoas, 12 adultos e 4 crianças foram resgatadas vivas e levadas para os hospitais com exaustão por causa do calor e da desidratação. As vítimas teriam entrado ilegalmente do México e provavelmente morreram por asfixia e por causa do forte calor que atinge a região. O francês Le Figaro destaca: na frente das câmeras, Emmanuel Macron desafia Joe Biden em sua estratégia de petróleo. O encontro aconteceu durante o segundo dia da cúpula do G7 na Alemanha. Alcançando rapidamente Biden, que caminhava à sua frente, o presidente francês lhe disse que havia contatado o presidente dos Emirados Árabes Unidos para pedir-lhe que aumentasse sua produção de petróleo, no contexto de uma situação internacional tensa e na sequência de um embargo europeu ao petróleo russo. E o britânico The Guardian relata que 21 pessoas seguem desaparecidas após ataque ao shopping Christchurch. Líderes do G7 dizem que ataque com mísseis ao shopping foi um crime de guerra.
Nos Estados Unidos, clínicas de aborto estão sendo fechadas por todo o país. O fechamento acontece depois que a Suprema Corte tomou a decisão histórica que torna esta prática ilegal. As informações de Nova York com a Priscila Rodrigues. Bom dia, Priscila. Bom dia, Rodrigo Luiz, e bom dia a todos. Realmente uma decisão que encerra meio século de direitos ao aborto constitucionalmente legais no país. Após o anúncio da Suprema Corte, proibições do aborto entraram em vigor imediatamente nos estados de Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Oklahoma, Dakota do Sul, Utah e Alabama. As leis tornaram a realização de um aborto um crime punível com penas de prisão entre 10 a 15 anos. Ao todo, 26 estados têm leis que indicam que podem proibir ou estabelecer limites extremos ao aborto, efetivamente proibindo o aborto nesses estados. A Igreja Católica aprovou a decisão e recordou que os Estados Unidos foram fundados sobre a verdade de que todos os homens e mulheres são criados iguais, com direitos dados por Deus à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Por meio da Conferência Episcopal Norte-Americana, os bispos afirmaram que é hora de construir um país pós-Roe. Eles declararam que, por quase 50 anos, os Estados Unidos impuseram uma lei injusta que permitiu a alguns decidir se outros podem viver ou morrer. Esta política resultou na morte de dezenas de milhões de crianças não nascidas, gerações às quais foi negado até mesmo o direito de nascer. Aqui em Nova York, a Arquidiocese afirmou que a decisão salvará inúmeras crianças inocentes, simplesmente esperando para nascer. O cardeal Timothy Dolan elogiou milhões de americanos que lutaram por esse resultado, dizendo que suas vozes foram ouvidas. Recordou nessas últimas 5 décadas, católicos oraram, jejuaram, realizaram vigílias, ofereceram missas e testemunhos pacíficos. Hoje nossa voz foi ouvida, declarou o cardeal Dolan. Priscila Rodrigues, de Nova York, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Priscila. A seguir, preço da cesta básica supera o salário mínimo na cidade de São Paulo. Agora a gente dá uma olhadinha no céu de Curitiba. Na capital do Paraná vai ter sol entre nuvens, não chove e as temperaturas sobem um pouquinho. A máxima pode chegar aos 23 graus. CN Notícias está de volta, o assunto agora é economia. Uma pesquisa feita pelo Procon revela que o custo da cesta básica na capital paulista já ultrapassa o valor do salário mínimo. O repórter Sidney Fernandes está no supermercado e tem mais informações ao vivo. Bom dia, Sidney. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Quem vai ao mercado sabe muito bem do que a gente está falando. A pesquisa sobre a cesta básica realizada pelo Procon em parceria com o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, é realizada desde 1990. E pela primeira vez, o custo da cesta básica ultrapassou o valor do salário mínimo. Ou seja, a cesta básica, em média, está saindo por R$ 1.226, sendo que o valor do salário mínimo é de R$ 1.212. Para chegar a esse cálculo, os pesquisadores analisaram 39 itens que compõem a cesta básica em 40 estabelecimentos comerciais na cidade de São Paulo. Nós separamos aqui os itens que mais subiram: leite, pão francês, queijo, cebola, carne. Foram os itens aí, os produtos que mais impactaram aí na média da cesta básica do brasileiro. Diante desse cenário, o Procon orienta que se faça muita pesquisa e também que se busque analisar a variação de preços de um estabelecimento para o outro. Vamos ouvir. A depender do estabelecimento, a depender da localidade do estabelecimento, aquele mesmo produto pode ter uma variação. Então, o consumidor que não faz a compra de impulso, o consumidor que faz a pesquisa, certamente terá um resultado melhor, uma economia melhor, podendo adquirir mais itens por menos
preço por menos valor. Então, é importante que o consumidor se utilize da pesquisa, seja ali no seu bairro ou através hoje da internet, né? Nós temos os buscadores de preço, tem as plataformas de busca, o consumidor usar a tecnologia justamente para tentar encontrar o menor preço daquele produto. E a outra dica que a Fundação Procon dá é, na medida do possível, né, faça a substituição daqueles itens que têm mesmo valor nutricional, de repente uma carne pela outra, um grão pelo outro, uma massa pela outra, né, considerando sempre aqueles elementos que mais sobem e aqueles que mais descem. Fica a dica, né, para economizar. Ontem, o governo paulista anunciou a redução do ICMS. Mesmo com a queda do ICMS, os consumidores não devem ver preços mais baixos tão cedo. Queda pode afetar investimentos a partir do ano que vem. As informações com o Felipe Melo. O estado de São Paulo se tornou o primeiro do país a se adequar à nova lei do ICMS. A partir dessa segunda-feira, o imposto da gasolina vai cair dos 25% para 18%. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um tributo estadual e compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país. É cobrado sobre a carne, sobre o arroz, sobre o combustível, sobre comunicação, sobre todas as atividades comerciais e atividades de prestação de serviço. Em São Paulo, a redução deve ser responsável por uma perda estimada de 4 bilhões e 400 milhões de reais ao ano. Imposto esse que é gasto em educação, saúde, assistência social, investimento em infraestrutura, segurança pública no Estado. Então, essa é a base principal de arrecadação. Em um país como o Brasil, que nós temos dificuldade de infraestrutura em várias áreas, é interessante reduzir imposto sobre a gasolina. Ao meu ver, é mais relevante trabalhar com a cadeia produtiva do óleo diesel, porque essa cadeia tem um impacto social muito maior. Segundo o governador do estado, Rodrigo Garcia, o preço médio da gasolina deve passar dos R$ 6,97 para R$ 6,50. Isso vai chegar para o consumidor? Não necessariamente. Vai ter alguns postos que aproveitam isso para recompor margem de lucro dentro do processo de cadeia produtiva, distribuidoras fazendo a mesma coisa. Ao meu ver, o grande desafio que nós temos hoje é rever a política específica de preço da Petrobras e não necessariamente a redução de impostos. De Cachoeira Paulista, Felipe Melo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Felipe. O IBGE iniciou a coleta da pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. A ação vai até 12 de julho e deve mobilizar mais de 22 mil supervisores censitários. As visitas aos mais de 5.500 municípios brasileiros incluem pela primeira vez as favelas. Que vão atuar no censo demográfico estão se dirigindo aos seus setores de trabalho e registrando as características urbanísticas do entorno dos domicílios. Nesse momento, os supervisores não têm contato com nenhum morador, são informações apenas de observação, e que vai permitir ali eles conhecerem melhor o seu local de trabalho e levantar informações importantes para a administração pública. São levantadas nesse momento informações como capacidade de circulação da via, para saber se a via comporta o trânsito de ônibus, caminhões, ambulâncias, também a capacidade de escoamento de água, para saber se tem bueiros ou bocas de lobo, e outras informações também sobre como se tem iluminação pública, pontos de ônibus, se tem rampa para cadeirante, obstáculos nas calçadas, arborização. São todas informações que vão estar disponíveis para toda a população de forma gratuita e fundamentalmente para o poder público planejar aí a infraestrutura das suas cidades. A gente fala agora do tempo. Ontem o frio tomou conta de várias cidades do estado de São Paulo, além dos vales do Paraíba e do Ribeira, Campinas, Sorocaba e Itapetininga, mas no decorrer da semana as temperaturas podem subir à tarde. Hoje o tempo vai esquentar um pouco. Vamos permanecer no ritmo de manhãs e noites frias e no decorrer da tarde o tempo fica mais quente. Em São Paulo, capital, a máxima pode atingir os 25 graus, assim como em Vitória, 26 graus em Belo Horizonte e 27 no Rio de Janeiro.
A instabilidade estará mais concentrada nas áreas em azul do mapa, sobretudo em Roraima, costa leste do Nordeste e no sul do Rio Grande do Sul, a chuva aumenta e pode vir acompanhada por raios. Alerta para o risco de enchentes e deslizamentos de terra ainda na costa do Nordeste, onde o solo já encharcado pelas fortes chuvas não absorve o suficiente para evitar desastres. Tempo firme e seco ainda no centro do país. No centro-oeste, o sol predomina, temperaturas elevadas e calor tomam conta do dia. Atenção para a baixa umidade do ar, com índices de 12% no Mato Grosso e em Goiás e 16% no Mato Grosso do Sul. A seguir, a celebração ao Sagrado Coração de Jesus na França. Voltamos em 2 minutos. Antes, veja aí como está o tempo na capital mineira. Em Belo Horizonte, o dia vai ser de sol sem nuvens e termômetros entre 10 e 26 graus. Estamos de volta e vamos agora a Brasília. A mais antiga e tradicional igreja de Brasília faz aniversário hoje. A igrejinha dedicada a Nossa Senhora de Fátima foi construída em tempo recorde e feita depois de um pedido da primeira-dama do Brasil na época. Vamos lá saber um pouco mais dessa história com o Francisco Coelho, que está ao vivo. Bom dia, Francisco. Bom dia, Rodrigo, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Pois é, a igrejinha Nossa Senhora de Fátima, da 307 e 308 Sul, na Asa Sul do Plano Piloto, completa hoje 64 anos. Ela foi construída, como você falou, a pedido da primeira-dama do Brasil na época, dona Sara Kubitschek, que fez uma promessa para a cura da filha, e então essa igrejinha foi construída e inaugurada no dia 28 de junho de 1958, antes mesmo da inauguração da capital de Brasília. A igrejinha ela foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tem os azulejos de Atos Buchan. O arquiteto Oscar Niemeyer disse à época que o formato da igrejinha era para lembrar o chapéu de uma freira. E eu pergunto para você, o que é que você acha aí, se lembra mesmo o chapéu de uma freira? Mas para falar sobre a programação desses 64 anos, eu vou chamar aqui para falar comigo o Frei Reinaldo, que é o pároco aqui da igrejinha, responsável pela igreja, está aqui. Frei, qual foi essa programação hoje pela manhã? Já começou logo cedo, reuniu muita gente, muitos pioneiros de Brasília. Primeiro, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia. Então, desde 6h30 com a missa aqui, diretamente da igrejinha, muita gente participando, muitas pessoas já passaram por aqui. Tivemos o café da manhã também partilhado, com muitas guloseimas aqui para partilhar com as pessoas. E a programação continua, todo dia celebrativo, festivo aqui. Às 15 horas, missa e bênção da saúde com a unção dos enfermos. Depois, às 18h30, a missa encerrando esse dia celebrativo, né, que será presidida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela. Um dia celebrativo celebrando a história da nossa igrejinha, que é o símbolo da fé católica para a nossa cidade. Apesar do tamanho, pequenininha fisicamente, mas tem uma comunidade enorme aqui em torno, né? Uma comunidade grande, né? E uma programação religiosa muito intensa, todos os dias missas, batizados, celebrações de casamento, enfim. Uma comunidade que realmente reza. Muito obrigado. Rodrigo, eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo e realmente muitas pessoas já passaram por aqui, têm um carinho muito especial pela igrejinha, até aqueles moradores que já saíram aqui do bairro, eles voltaram aqui, ficaram sabendo dessa programação do aniversário de 64 anos. Eu volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Valeu, Francisco, pelas informações. Na França, católicos participaram de uma missa na cidade de Marsella. A celebração em honra ao Sagrado Coração de Jesus é uma tradição que dura 3 anos. De Toulon, padre Éder Pires explica pra gente. Cardeal Palohan preside a missa de 300 anos das festividades do Sagrado Coração de Jesus em Marsella.
O enviado do Papa Francisco, o cardeal Pietro Parlohan, participou no último final de semana das atividades promovidas pela Diocese de Marsella em comemoração aos 300 anos da promessa des Échevins ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira missa, celebrada em honra ao Sagrado Coração de Jesus, aconteceu no início do século XVIII na cidade de Marsella, em meio ao contexto da peste negra. No ano de 1720, o bispo da Diocese de Marsella celebra uma missa e consagra a cidade ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo o fim da epidemia. Após a consagração, a cidade conheceu uma diminuição significativa dos casos da doença. Porém, em 1722, uma nova onda de casos atinge a cidade. O bispo decide então de pedir a um grupo político, os Échevins, figura política do século XVIII, que equivale ao que temos hoje como os vereadores, de fazerem uma promessa perpétua ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo o fim da peste. Uma missa seria celebrada a cada ano e um círio seria ofertado. Tradição essa que se manteve ininterrupta, mesmo em meio às guerras, revoluções e outras dificuldades ao longo destes 3 séculos. Após um momento de oração na antiga catedral da cidade, o enviado do Papa presidiu a missa na atual Basílica Catedral. Em sua homilia, Dom Pietro abordou temas como a imigração, a saída em missão e a acolhida. Dom Parlohan aproveitou para transmitir as palavras do Papa Francisco, que deseja que a cidade de Marsella continue com sua generosidade, que sem dar lugar ao medo e à destruição de sua identidade, é capaz de criar novas sínteses culturais. Padre Éder Pires de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Padre Éder, assim a gente encerra esta edição do Canção Nova Notícias, mas a gente se encontra de novo na edição da noite do nosso telejornal, às 6:45. Encerramos esta edição com imagens de João Pessoa, na Paraíba. Fique com Deus, siga na companhia da Canção Nova. Tchau, tchau.